Bem com você, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, amém? Mas antes eu queria te fazer um convite, né? Hoje vamos falar sobre quem é Jesus e eu gostaria de te convidar a compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscrever no canal, deixar o seu gostei, para que mais pessoas possam receber essa palavra, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo positivo e mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Bem, então, como o título que você já leu diz, né? Quem é Jesus? Jesus, como vemos hoje, uma das perguntas mais importantes da história. Quem é Jesus? Jesus é o nosso... é a palavra, né? No princípio, Jesus em os evangelhos fala, né? Os evangelhos fala que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, né? Verbo quer dizer a palavra. Quando houve a criação, Deus falava, saía a palavra, né? E a palavra, através do poder do Espírito Santo, se tornava as coisas, né? E nós vamos ler um pouquinho da Bíblia. Vamos em João 1, do 1 ao 3. Evangelho de João. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Podemos entender então em João, como eu já tinha falado, que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Também em João vamos até o 1, ainda vamos ler o 14. No 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, que nós entendemos que o Verbo se fez carne, Jesus habitou entre nós, e Ele é a verdade absoluta, né? Ele veio para nos apresentar o Pai, para nos dar a salvação e para nos dar a oportunidade de habitar com Ele no céu. Vamos ler também em Mateus 16, 15 e 16. É um pouquinho mais para trás. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16. Mateus 16, 15 e 16. Que diz: Disse-lhe ele: E vós quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então já sabemos que Jesus é o Verbo que se fez carne. Então Jesus estava na criação, Jesus era a palavra, e agora a gente, através da palavra, testificamos que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E vamos também para Colossenses 1, do 15 ao 17. Carta aos Colossenses. Atos, Romanos, Coríntios. Depois vai vir Gálatas e aí então Colossenses. Não, primeiro tem Efésios. Depois Filipenses e Colossenses. Colossenses 1, 15 e 17. O qual a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas,
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui se refere a Jesus, tanto quanto palavra, quanto como já na sua vida terrena aqui, né? Depois que o verbo já se fez carne. Amém? Então nós entendemos que Jesus, ele além de ser para nós, né, o nosso único e suficiente Salvador, ele também é uma figura histórica, pois afinal de contas ele teve uma vida nessa terra. Ele viveu na Galileia, pregou e realizou milagres e foi crucificado. Há provas históricas que Jesus existiu, tanto que ele pregou, provas dos milagres, já provaram vários milagres de Jesus, que é impossível ser feito se não fosse Deus fazendo os milagres, para provar que eram milagres. E já foi provado que ele realmente foi crucificado, há provas de que ele foi para o madeiro para nos salvar. Então existe todo o relato histórico que prova a existência de Jesus. Não vamos entrar em detalhes agora, porque senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas a ciência prova, a história prova. Jesus existiu. Existe, na verdade. Mas, né, só para nós termos um conhecimento e um entendimento que a história, ela prova a existência de Jesus. Jesus, o Salvador. Vamos até João 3,16. Se você puder, vai abrindo as passagens, pause para poder pegar as referências, faça suas anotações. Se quiser deixar algum comentário de alguma coisa que eu não falei aqui, ou alguma pergunta. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 3. João 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Podemos entender então que a crucificação de Jesus foi a obra perfeita que nos salva do pecado. Entendemos, né, que o que nos condena não é o pecado que nós cometemos, mas sim a falta do perdão que não pedimos, né? O perdão que não aceitamos muitas das vezes. Na verdade, o ato de pedir perdão ele é importante quanto o ato de aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós também. A gente até comenta nas igrejas, né? Oba, fulano aceitou a Jesus. Na verdade, Jesus nos aceitou primeiro indo para a cruz. Mas nós temos a nossa obrigação de aceitar Jesus em nosso coração, aceitar Jesus em nossas vidas e aceitar o sacrifício que ele fez. E assim também, através do sacrifício que ele fez, possamos ser salvos. Ter uma vida reta, uma vida buscando fazer o que nós acreditamos ser a vontade de Deus para as nossas vidas e não a nossa vontade. A crucificação, né? Ela foi um momento doloroso para Jesus. Podemos ver que quando ele estava quase para ser crucificado, ele foi orar. E ele fala para Deus, se possível, apartai-vos de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quantas vezes a gente coloca nossos sonhos, nossas dúvidas, né? Nossos
às vezes, os nossos objetivos nas mãos de Deus e fala: seja feita conforme a tua vontade. Passa 15 minutos a gente está tentando resolver por nosso braço, com a nossa força, o problema que a gente tinha entregado para Deus. E o que a gente entende sobre isso? Que toda vez que a gente entrega algo nas mãos de Deus e tira, aí fica mais difícil de se realizar. Mas se você fizer que nem Jesus fez, mesmo sabendo que ele ia morrer, ser crucificado e morrer, ele ainda foi e entregou nas mãos de Deus o que ele gostaria como fosse, mas fez segundo a vontade de Deus. E Deus honrou ele porque ele ressuscitou. E nisso a gente entra na parte da ressurreição. Vitória sobre a morte, fundamento da fé cristã. A ressurreição de Jesus é um marco aonde nós vemos que há uma mudança de chave em nossas vidas, aonde nós vemos que há uma abertura nas nossas vidas para termos a oportunidade de uma vida diferenciada, não de uma vida fácil, de uma vida diferenciada, de uma vida onde vamos nos comprometer com Jesus a fazer segundo a sua vontade. E maioria das vezes vão colocar numa estatística de 99,99%, a vontade de Jesus não é a nossa. Nossa vontade, ela não bate com a vontade de Cristo, porque Jesus ele não vê a gente de forma física, ele vê de forma espiritual. Ele viveu fisicamente e ele entende o quão difícil é ser um cristão, mas ele ainda nos vê de forma espiritual, porque é assim que ele espera que um cristão seja espiritualizado. Jesus, o Filho de Deus. Vamos ler em João 14, 6. Hoje, graças a Deus, estamos lendo bastante Bíblia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. João 14, 6. E aqui em João 14, 6 diz: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É legal vermos isso, né? Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não era só um líder religioso chamando a atenção do povo e mostrando aonde é a direção, mas ele é o próprio caminho. Jesus é o nosso caminho que devemos trilhar todos os dias. E aí volta para aquela questão. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, fazer alguma coisa, mesmo que seja no automático, temos que começar a pensar: será que Jesus faria assim? Porque se eu não fizer como Jesus faria, eu estou desviando do caminho. E se eu desviar do caminho, eu não chego até o Pai. Então já temos que começar por aí. Vigiar o caminho. Fazer como Jesus faria. Ele fala que é a verdade. Então, todas as vezes que formos conversar, tanto nas redes sociais, pessoalmente, vigiar para que possamos passar informações legítimas, que possamos falar aquilo que realmente é importante ser falado, e aquilo que não for para ser falado, que não faz sentido, e não falo somente de mentiras, mas as situações que também há comentários desnecessários, há assuntos que pessoas não precisam ouvir da sua parte. Então que a gente possa viver a verdade em nossas vidas, para que a nossa verdade que a gente vive também seja a mesma de Jesus, para que a gente possa trilhar o caminho e ainda continuar pela verdade. E ele fala que é a vida. Se Jesus é a vida, por que então procurar vida em outro lugar? Se só Jesus é a vida, todas as coisas que não são Jesus são falsas sensações de vida que uma hora morrem. Mas Jesus é a vida e ele vive. Então vamos trilhar o caminho,
viver a verdade, para no fim receber a coroa da vida. E aí a gente entende o que sobre isso, né? Qual seria a aplicação pessoal disso nas nossas vidas hoje? E a pergunta que eu te falo, depois de tudo isso, quem é Jesus hoje para você? Ele pode ser apenas um personagem histórico ou o Senhor da sua vida? E eu te respondo, ele para mim é o Senhor da minha vida, meu único e suficiente Salvador. E eu gostaria de te fazer um convite agora, que você que respondeu que ele é o seu Senhor e Salvador, que você vamos fazer junto uma reflexão. E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Quem nós dizemos que Jesus é? Nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador, o Messias, o enviado por Deus, Hamashia. Então, que nós possamos refletir isso todos os dias. Para nós, quem é Jesus? Então, Jesus é o Filho de Deus, Salvador, Senhor, o único caminho ao Pai. Conhecer a Jesus é ter vida, paz e esperança. Ele não é apenas uma figura do passado, mas está vivo e quer transformar a sua história. Muitos e muitos de outras religiões vão falar, né, que seguem a religião por causa do seu fundador, por causa da pessoa que foi colocada ali em cima da religião. Mas se fizermos uma pesquisa muito rápida, vamos ver que na maioria das suas tumbas, 99,9%, porque alguma pode não estar escrito, né, está lá, aqui estás fulano de tal, né? Aqui estás Buda, aqui estás Maomé, mas na sepultura, na tumba de Jesus está escrito, não está mais entre os mortos aquele que veio para salvar, aquele que veio para curar e libertar e resgatar os cativos. Então agora eu te convido a fazer uma oração conosco, fazer uma oração forte de entendimento, com o entendimento que Jesus está vivo e que Jesus vive e reina para sempre. Pai, em nome de Jesus, na sua presença, eu te apresento a vida da minha esposa, a minha vida, a vida das pessoas que nós amamos, a vida de cada um que está nos assistindo, papai. Coloque seus anjos de guerra para estar nos guardando, nos protegendo. Cele, Senhor, esse conhecimento em nossos corações, para que possamos viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E que o Senhor volte sua face e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para encerrar, né, eu deixo uma frase para você. E se essa palavra falou com você, eu te peço, compartilhe. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. E a frase que eu te deixo é: conhecer a Jesus é ter vida, paz e esperança. Ele é o nosso Salvador, é o nosso caminho. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em o nome de Jesus.